Meu povo, mais um vídeo sobre o Ítalo Santos, o P. Diddy brasileiro. O conteúdo desse cara, basicamente, é como se fosse um de férias com o ex, só que com crianças e adolescentes. São crianças de 12, 14, 16 anos se beijando, dormindo junto, ficando na balada. Inclusive, duas das meninas que participam lá da turminha do Ítalo Santos estão grávidas. O Ítalo Santos tem milhões de seguidores no YouTube, no Instagram, e as páginas de fofoca estão caladinhas com esse conteúdo. Inclusive, eu já gravei, ó, essa é a thumbnail da live que eu fiz há 7 meses atrás, então já tem tempo que as pessoas estão alertando sobre esse conteúdo desse cara, que é um conteúdo nocivo para crianças e adolescentes. Eu já mandei denúncia para o CONAR, porque ele usa crianças e adolescentes para fazer publicidade de casa de apostas, jogo de azar, jogo do tigrinho. Já mandamos denúncia para o Ministério Público começou a investigar, mas também não deu em nada. Até a Antônia Fontinelli disse que ia falar com Damares, a Antônia Fontinelli também falou do conteúdo, mas ainda precisamos dar mais luz a esse conteúdo, precisamos, porque as páginas de fofoca não estão dando a devida atenção nesse caso, e daí que surgiu a influenciadora Isabelle. Ela foi processada pelo Ítalo Santos porque ela está jogando merda no ventilador, ela está falando tudo que acontece com provas robustas, com prints, com vídeos, com depoimentos, com tudo que tem direito lá no Instagram dela. O Instagram dela é esse daqui, ó, Isabelle Vidal, com 4 L's no final, que ela já teve várias contas banidas, porque também o Instagram entende. Quando a gente faz denúncia de abuso de criança, as plataformas entendem que é a gente que está fazendo aquilo, o algoritmo vai lá e derruba o vídeo. Eu mesmo perdi minha monetização no TikTok por denunciar abuso infantil. Enquanto isso, tem mamães lá lucrando com a monetização, explorando seus filhos, tem um monte de conteúdo de Jack lá no TikTok, no Instagram, tem anúncio patrocinado, e eu que tentei ajudar, né, fazendo uma denúncia, eu tive minha monetização perdida lá no TikTok. E por causa disso, gostaria também de lembrar a vocês, quem puder se tornar apoiador aqui do canal, apoiador da verdade, por apenas R$5 você contribui aqui com o meu conteúdo de utilidade pública, né? Esse baque aí da monetização do TikTok não é muito dinheiro, mas é um dinheiro que me ajudava bastante, aí, em torno de 400 a 600 dólares por mês. Eu perdi a monetização tentando exatamente lutar contra esse conteúdo de exploração infantil. Então, R$5 para você não é nada, mas juntando a galera toda, se tornando membro, pode contribuir aqui para o meu canal. Mas voltando aqui ao assunto, a Isabelle, ela está lá cheia de vídeos de denúncia, ela está disposta a acabar com a raça do Ítalo Santos, e eu estou aqui para apoiar esse movimento, né? Quem quiser, vou deixar o link também da live que eu fiz há 3 meses atrás falando sobre ele, e trouxe aqui alguns vídeos da Isabelle falando sobre o caso. Vamos aqui reagir ao primeiro vídeo que eu separei dela, ó. Primeiramente, que a minha guerra ela não é diretamente com você e muito menos com a sua filha. A minha guerra é com toda e qualquer pessoa que usa da internet para influenciar adolescente a ser adulto, a doente a ficar mais doente e ao pobre a ficar mais pobre. Se você se encaixa em uma dessas 3 coisas, eu não tô lutando contra você, eu tô lutando contra o que você tá fazendo. Não conheço você, não sei nada da sua vida, só sei que a única coisa que eu sei da sua filha é que ela tem um monte de namorado. A filha, no caso, é uma das meninas que cria conteúdo com o Ítalo desde 12 anos, que ele meio que adotou ela. Não é filha dele de verdade. O Ítalo Santos é gay, é casado com um homem, e ele usa a imagem dessas crianças aí para monetizar na internet. E aqui ela está falando aqui, acredito que seja a Camilinha, que é a mais famosa da turminha do Ítalo Santos. Edits como esse. Ela deu pra rua toda. Aqui eu vou ter que abaixar, cara. Não sei se vai pegar direito autoral. Essa menina deu pro cara. Ah lá, beijando. Eu vou dar uns pause assim, porque quando tem música, às vezes entra como direito autoral e eu perco a monetização do vídeo. Mas ali, a menininha beijando ali, os garotinhos. Ah lá, outro. Deixa eu baixar aqui para não ter problema. Ah lá. Beijando o outro. E ele filma, fica rindo, ele filma a menina na balada. As crianças dormem junto, então é tipo um reality show mesmo de férias com o ex versão kids. Tá errado, mas ela beijando também tá errada, você gravando também tá errado, você postando você também tá errado. Você quer botar uma adolescente pra fazer um monte de coisa e quando os outros começam a comentar sobre as coisas que ela tá fazendo, você fala que ela é apenas uma adolescente que não merece ser ofendida. Minha opinião te incomoda, você vai ter que deitar sua cabeça no travesseiro e dormir igual eu, porque a sua também me incomoda quando você pega o seu celular e fica gravando um monte de criança se beijando, quando você pega o seu celular e fica gravando isso. Gente,
Eita, menina, que hoje ela tá honra. Você não é inocente, Ítalo Santos. Você não é inocente. Você conhece muito bem a realidade desse país. Na época de Marajó, você postou um monte de coisa. Adianta de quê? Você não gostar do cara que faz, mas você gostar do cara que estimula. Adianta de quê? Você não gostar do cracudo, mas você gostar do bandido. Me fala, adianta de quê? Quer ir pra justiça? Vai! Não tenho medo de porra de caralho de justiça nenhuma. Até porque se você, que tá aí, Deus que me perdoe, eu não vou nem falar, mas você sabe muito bem o que você está fazendo. Não foi preso, não morreu, não ficou pobre, quem dirá eu? Então, gente, antes que eu me esqueça aí também, antes que vocês se esqueçam, deixa o like aí, que é importante pro vídeo, recomende, compartilhe. Quando você der o like, provavelmente vai aparecer a opção hypar, que é uma opção nova aqui no YouTube. Se você puder hypar esse vídeo, ele pode ficar ranqueado e ser mostrado para novas pessoas, o algoritmo começa a entregar mais o conteúdo. Então, se você puder deixar o like e o hype, vai ser muito bem proveitoso aqui para o vídeo chegar mais longe, que isso aqui é uma denúncia séria. Outro vídeo. Esse negócio de ficar beijando na boca de todo mundo, isso é coisa de adulto, tá? Liberdade sexual é coisa de adulto. Criança não tem que ter porra de liberdade sexual nenhuma, tá? Aí ele tá ofendido porque eu disse que eu achava que era marketing sim. Que se não for marketing, tem que pesquisar mais ainda. Por que essas crianças vivem perdendo filho? Por que essas crianças vivem com infecção urinária? O que tá acontecendo? Elas estão dando sem camisinha? O que tá acontecendo? Vocês não estão instruindo, não? Quer dar? Dá, mas não tá ensinando a dar direito? Tá deixando dar e ainda tá deixando dar errado? E eu tenho que ser processada? Ah, não. Que se tiver que sair da verdade da minha boca, vai sair de uma vez só, não vai sair aos pouquinhos, não. A Isabelle está querendo, inclusive, fazer um protesto lá em frente à Globo, porque a grande mídia também não fala sobre o assunto, levar fogos, reunir uma galera. Bom, acho que se reunir a galera aí, dá para dar mídia nessa história aí, hein? Porque alguém precisa fazer alguma coisa. Mais um vídeo aqui. Você fala e não tem prova, tá? Antes que o Ministério Público venha aqui fazer o trabalho dele de só querer saber do que tá acontecendo com o rico. Quando a gente tem prova, é denúncia. Esse daqui é o Luiz, ele tem 17 anos de idade. E quando ele tinha 15 anos, ele foi ameaçado pelo Ítalo Santos. Por quê? Porque o Ítalo Santos achou que ele ia dar um golpe nele. Por quê? Porque ele foi intermediário entre o Ítalo Santos e uma casa de aposta. Por causa disso. Então não é só a Camilinha que está sendo aliciada, não é só sexualmente que as crianças estão sendo aliciadas. Segundo o CONAR, a lista do CONAR, uma cartilha para divulgação de casa de aposta, o influenciador, ele precisa aparentar e ter mais de 21 anos, ele não pode criar conteúdo que seja destinado para crianças, jovens e adolescentes. O Ítalo Santos, apesar dele ter muito mais de 21 anos, acho que ele tem uns 30, o conteúdo dele é voltado para crianças e adolescentes. Então, praticamente, ele está incentivando jovens a apostar em casa de aposta. Também já está errado também. Além da exploração das crianças, incentiva a sexualização precoce, isso aí é exploração de imagem infantil. Imagina essas crianças, depois que crescerem, ficarem adultas, forem para o mercado de trabalho, vai estar com a imagem delas exposta na internet a vida inteira. Alguém precisa parar esse cara, e eu estou com a Isabelle aí nessa, e vamos para cima. Eu já fiz live, eu de vira e mexe, eu falo sobre isso. A Antônia Fontinelli também falou, já teve início de investigação no Ministério Público, mas a gente precisa se unir, falar mais sobre o conteúdo, cobre o seu influenciador de conteúdo que fala sobre outros assuntos para falar sobre isso, para a gente se unir, criar forças para levar isso para a grande mídia, para que de fato seja investigado esse cara e seja preso. Agora, o menino aqui que intermediou a negociação entre a casa de aposta e o Ítalo Santos, o menino de 17 anos. Ó. Com 17 anos, fui intermediária do Ítalo Santos numa casa de aposta quando eu tinha 15 anos, 15 para 16, em específico. Eu acompanho o Ítalo Santos já faz muito tempo, desde quando ele começou em si na internet, portanto que eu já tive até fã-clube dele, eu tenho como provar isso, eu tive fã-clube da Camilinha, acompanhava a turma, e quando iniciou esse negócio das plataformas, comecei a acompanhar isso, e comecei também a entrar nesse meio. Nisso que eu comecei a entrar nesse meio, eu comecei a descobrir como eu poderia ganhar mais, não só apostando, como divulgando nas plataformas. Foi quando eu achei um meio pra me começar a divulgar jogos de azar e ficar nisso. Não estou aqui pra falar que o Ítalo Santos que me influenciou a divulgar, não, muito pelo contrário. Eu acompanhei diversos influenciadores no quais eu estava buscando formas para que eu pudesse divulgar e ganhasse mais com isso.
Portanto, eu criei ali na minha cabeça um vício, que foi quando eu consegui, ano passado, entrar em contato com um gerente de plataforma chinesa, no qual eu iria intermediar uma publicidade pro Ítalo, no valor, acho que era de 250 mil, no qual ele tava cobrando um stories, parece que era 200 mil, não lembro de acordo, tem que ver nos prints, mas vou postar isso tudo nos stories, e eu ia ficar com a minha porcentagem. Nisso, teve toda essa confusão, esse rolo, porque essa intermediação não deu certo. Por quê? Eu falei, a gente ia fechar a gente tava conversando de noite, a gente ia fechar no outro dia. Quando foi de madrugada, já tava tendo diversas mensagens, ligações, áudios. Ele até mesmo mandou foto minha, falando que ia me expor nos stories, por conta que eu tinha roubado ele, me acusando, me incriminando de algo que eu não tinha feito. Eu tenho certeza que agora vem um questionamento, por que você não postou isso antes? Gente, eu não queria postar isso antes pra não gerar o quê? Gerar perca pra mim. Qual que seria a perca? A perca seria com a minha página. Eu trabalho com página de fofoca, minha página tá na minha bio. Tenho outras páginas também, não só essa que está na minha biografia, na qual eu também trabalho com ela. Então é uma renda minha. A máfia das páginas de fofoca. Às vezes são crianças, pessoas menores de idade que têm página de fofoca e conseguem influenciar milhares de pessoas, né? As páginas de fofoca basicamente postam as mesmas coisas e conseguem moldar pensamentos, conseguem até eleger políticos. As páginas de fofoca têm grande influência na sociedade e ninguém está enxergando isso. Inclusive, crianças são donas de páginas de fofoca. Tem que ter algum meio disso daí ser exposto de alguma forma. Alguém precisa fazer alguma coisa. Que eu não queria jogar em jogo, e se fosse só eu falando o que aconteceu naquele mês, no caso, o ano passado, eu não ia ter muita voz sobre isso. Apesar de eu conhecer muitos influenciadores, muitos amigos meus que já trabalham com a internet. Tenho certeza que eles não iam querer comprar essa briga, e muito menos outros amigos meus de página querer comprar isso, porque todo mundo fica naquela recolhida, tipo assim, porra, ele vai me ameaçar, porra, ele vai me mandar uma notificação extrajudicial, porra, mas aí ficou nisso, que foi quando eu... Ele também já ameaçou processar o Léo Dias, o portal Léo Dias, e qualquer pessoa que fala sobre ele ali, que o vídeo viraliza, ele vai lá e ameaça processar, manda a notificação extrajudicial. Ele não quer que as pessoas falem isso dele, então ele quer continuar ganhando dinheiro, explorando a imagem de crianças e adolescentes, e ninguém pode falar nada, senão um bonitão que tem dinheiro processa todo mundo. A Isa descobriu, contei pra ela, e ela foi lá e me acolheu e me aconselhou. E pra quem ainda tiver com dúvida, que eu nunca tive contato com o Ítalo, querendo criar questionamentos, eu vou postar isso tudo nos meus stories, não tenho pra que eu esconder, não devo pra ninguém, nunca devi pra ninguém nessas redes sociais, pra nenhum influenciador. Portanto, que sempre postei muitas coisas boas do Ítalo, porque acompanhava muito ele. E normalmente quando a gente postava as coisas ruins, vinham as mensagens, vinham uns tons assim de ameaça, que pra mim não cola mais na internet, não cola pra mim já. Eu queria pedir desculpa pro Ítalo Santos por não ter começado a investigar sua vida antes, por ter esperado você me incomodar pra... Inclusive, aí, nesse momento, ele tá apagando vários vídeos dele dançando funk putaria com as crianças, ele tá apagando um monte de vídeo lá da página dele, porque ele sabe que a chapa dele tá esquentando. Se sentir incomodada com o seu conteúdo. O argumento que vocês mais usam é: Camilinha não é mais criança, ela já vai fazer 18 e ela é emancipada. Nesse vídeo aqui, a Camilinha devia ter uns 12 anos de idade. 2, 3 e... A gente é tão duro. Tá bom. Vai, cantar a música, vou cantar. Agora dança ser distante, um do outro. Pega na mão e bem... Vai, isso, vai. O que você tem a dizer sobre isso? Ah, legal. O que você acha disso? É normal. Normal. Quer botar cor de rosa também, minha filha. Deixa eu Leva refle- sua mão lá. Tá chamando que ela leva chifre também? E eu vou deixar aqui na tela rodeado de vídeo desse tipo, porque Ítalo Santos começou a gravar vídeo dançando na internet. E ele percebeu que toda vez que ele colocava uma garota de 12 anos de idade pra dançar do lado dele, o vídeo viralizava mais rápido, porque realmente era muito impressionante a rapidez e a qualidade dos passos da Camilinha. A partir do momento que ele percebeu isso, ele não ia perder a oportunidade de abrir várias fontes de renda. E aí ele pulou pro YouTube. O problema é criança beijar na boca? Não. Criança pode transar? Não sei. Porque se na lei tá escrito que o conteúdo é mais 18. Se for não sei o que é mais 18. Então, pela lei, a criança só pode depois de 18 anos. Mas na prática, na lei da selva, na lei da vida, a gente sabe que não é assim que funciona. Tendo conhecimento disso, de que a realidade da população do Brasil não é boa, não é satisfatória aos olhos de quem vê, quando a gente tá falando dessas adolescentes que engravidam e acaba perdendo grande parte da sua educação, grande parte da sua criação para poder criar outra pessoa, é covardia. Toda forma de estimulação negativa na internet
É covardia. Você ser uma má influência entre os seus amigos é uma coisa. Agora, você ser uma má influência, sabendo que o seu público é infantil, sabendo que o seu conteúdo são sobre adolescente. Você colocar adolescente pra divulgar tigrinho. Você colocar adolescente, mas é só um jogo. A partir do momento que você bota dinheiro no jogo, não é um jogo, é um produto. Pra mim, isso aí é matemática básica. Não tinha nem necessidade de estar aqui vindo explicar pra Inclusive, jogo de azar é proibido para menor de idade, inclusive é proibido também divulgar, né? Então, tudo isso daí tá contra a lei. Mais um vídeo. Não quis dar um abraço na Antonella e todo mundo concordou que era um absurdo. Por ela ser adulta, ela tinha que preservar o bem-estar. Liz Macedo foi aquela história que viralizou na internet recentemente, das meninas adolescentes que brigaram por causa de ciúme de namorado e criticaram muito a mãe da Liz Macedo, que ela não quis dar um abraço na menina lá, que teoricamente estava sofrendo bullying e sofreu muito hate. A Liz Macedo perdeu milhões de seguidores porque a mãe falou que não quis abraçar. Todo mundo ficou revoltado com o caso da Liz Macedo, mas com esse caso aqui, que é muito pior, eu não vejo tanta revolta, eu não vejo o Ítalo perder seguidores. Eu só vejo as páginas de fofoca postarem coisas boas dele e fica por isso mesmo. Então, 2 pesos, 2 medidas, né? As meninas lá de 15, 16 anos tomando hate porque a mãe não quis abraçar, e em contrapartida o cara faz o que quiser com crianças e adolescentes e fica por isso mesmo. Não dá para entender a mente do brasileiro, não. Das crianças lá, mesmo que ela não seja responsável diretamente por ela. O artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente fala pra gente que o adolescente ele deve ser protegido de toda e qualquer forma de negligência, violência ou opressão. Achou que ia ser fácil, querida? Eu quero mais não. Só tá uma parte pronta, gente. Eu não quero mais não, gente. Eu desisto. Cheguei aqui, minha gente, quietar os prantos. Não aguenta mais não ela, né? Chegou no limite, né? Hoje chegou no limite. Isso daqui é uma forma de negligência. A adolescente falou claramente que ela não aguentava mais. Ele, como tutor dela, porque a Antonella Braga sofreu porque não recebeu um abraço. Botar a criança pra jogar joguinho que aprenda a beijar na boca, eu acho que isso chega a ser até violência. Mas adolescente faz isso, eu sei. O problema é que você fez por conta própria. Por natureza sua, você foi lá e experimentou. Não tinha um cara de 30 anos te gravando e falando assim: beija ele, agora beija ele. Agora ele errou a garrafa, dá um beijo nele. Agora você que errou, agora você dá um beijo nele. Por que tem um cara de 30 anos botando criança pra se beijar? Eu vou bater nessa tecla pelo resto da minha vida. O problema não é a Camilinha, o problema é quem está na tutela dela. Dar dinheiro não é educar. Chamar adolescente pra minha casa pra eu gravar eles o dia inteiro não é criar. Se o Ítalo Santos não tivesse ganhando nada com essas crianças, ele já teria mudado o conteúdo dele há muito tempo. Até porque pra mim não faz sentido você querer ser divulgador de casa de aposta e falar pra mim que o teu conteúdo é pra adolescente. Concordo 100% aí com a Isabelle. Vou deixar de novo aqui o arroba dela para vocês verem as denúncias lá. Tem muito mais coisa. Isso aqui eu peguei só os principais para mostrar para vocês, porque eu também já tinha feito essa live aqui falando dele. Então, se você puder, você saindo desse vídeo aqui, você vai lá conferir a live que eu fiz, porque tem um monte de vídeo lá também mostrando como é que é o modus operandi dele. E para terminar aqui, ó, tô tomando meu whey não, gente, meu pré-treino de melancia da Growth. Lembrando que você comprando lá na growthgsuplementos.com.br, você usa meu cupom GugaFigu, que você vai contribuir aqui também para o meu canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Beijo, fui!